Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Que Deus te abençoe e te ajude. Hoje eu quero deixar um ensino maravilhoso, que é este versículo da Bíblia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11, 1. Lançar o teu pão sobre as águas. A simbologia de pão aqui é semente. Eu pus aqui uma semente de milho, que é o mais fácil da gente para trazer uma compreensão melhor, que é o que as pessoas plantam mais aqui, milho. Veja só, uma semente de milho, para você entender, lançar o pão sobre as águas é lançar a semente, porque quando você tem uma semente de milho, você tem já o fruto em potencial, porque você vai lançar essa semente e depois ela vai retornar para você em uma grande quantidade. Mas vamos entender isso aqui quando a Bíblia fala desta forma, para que a gente entenda, nos tempos de Israel, como era que isto funcionava. Observe comigo. Pronto. Nós temos a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã é a chuva de plantio. A chuva seródia é a chuva de colheita. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Veja que vocês vão entender passo a passo. O que ocorre? Você chegava em meados de outubro e dezembro, você tinha em Israel a chuva temporã, que é a chuva de plantio. Eu vou mostrar isso aqui de forma agrícola, para que você entenda o que é lançar o pão sobre as águas. Então, eles chamava-se as chuvas de plantio. Quando o pé de milho já estava bonecando, colocando a boneca, então vinham as chuvas de colheita, porque você sabe que quando o pé de milho está colocando a boneca, a espigazinha pequena, precisa-se de chuva para que o grão seja sustentado na espiga, o grão seja formado na espiga e esteja segura aquela colheita. Então, você tem a chuva temporã, que é a chuva de plantio, e a chuva seródia, que é a chuva de colheita, que é a chuva que garante a colheita. Observe comigo aqui, ó. Vamos lá. Então você tem, eles aravam a terra para o plantio e deixava os sulcos na terra. Olha aqui, você vê essa parte aqui, ó. São os sulcos que eles deixavam. Quando a chuva temporã caía, ela enchia esses sulcos de água. E ao encher os sulcos de água, eles vinham e lançavam a semente dentro desses sulcos com água. Aí você diz, lança teu pão sobre as águas. Lança a semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, retornará para você. Isso se relaciona também, você lance a palavra, plante o bem, plante misericórdia, plante amor, plante paz, que isto vai retornar para você. Aqui, de forma para a gente entender isso aqui de uma forma mais ampla. Lance, plante, para você ver se não vai retornar para você, e vai retornar em grande quantidade. Dependendo da semente que você planta, você receberá isto em grande quantidade. Em grande quantidade. Se você plantar o mal também, você irá colher o mal. Então, por isso que Jesus falou a parábola da semente, que produzia 30, 60 e 100 por um.
Então, a semente que você plantar, você irá colher em grande quantidade. Sabe que você planta hoje, mas a colheita nunca é no dia do plantio. Você vai ter que esperar um tempo. Vai ter que passar por... você vai ter que limpar aquela lavoura. Você vai ter que labutar para depois colher. Então eles pegavam e lançavam as sementes nesses sulcos cheios d'água, porque a chuva temporã caía e enchia esses sulcos de água. E aí eles lançavam a semente dentro d'água. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Então eles lançavam, o que é que ocorria? Isso aqui. A lavoura nascia, crescia e chegava a parte da boneca. É isso aqui que nós chamamos de boneca. O milho está bonecando. Está colocando a espiga. Então, nesse momento, precisa-se de uma chuva para sustentar essa lavoura. Uma chuva boa. E em meados de março e abril, estas chuvas caíam. Chamava-se chuva seródia. Para garantir a colheita. Então as pessoas dizem aqui em Pedra Branca, meu milho está bonecando, está precisando de chuva. Quando cai uma chuva boa, aí a pessoa vai dizer, agora está garantida a minha colheita. Porque a chuva que deu, a chuva que caiu, garantiu a colheita. A espiga vai se formar, o grão vai se formar aqui na espiga e eu terei minha colheita. Agora você vê, você começa pela semente, para depois você recolher de volta na espiga, mas precisa da chuva seródia. Veja como isto é maravilhoso. Isto é tremendo. Então hoje você lança o evangelho para as pessoas, e aquelas pessoas, se eles pegam aquela semente, você precisa regar você precisa ensinar, trazer ensinamentos para dar o crescimento àquilo, aplicando para o evangelho. Então você está entendendo. Vamos ver o que o profeta William Branham disse sobre isto, porque a base aqui é um profeta. Vamos lá, olha. Ele disse assim, ó: chuva de ensinamento e a chuva de colheita. Alguém me pediu para repetir aquelas palavras hebraicas novamente. Em Joel capítulo 2, versículo 28, onde estava falando a respeito da vinda da chuva temporã e da chuva seródia. A palavra temporã é a palavra hebraica, moré, que significa ensino. Em outras palavras, ela será uma chuva de ensinamento. É a chuva e a chuva da colheita. Agora tivemos a chuva de ensinamento e estamos prontos agora para a chuva de colheita. Você sabe que na primeira chuva é quando você planta a semente. Isso faz com que sua plantação comece a crescer. Então, pouco antes de amadurecer, ali vem outra colheita. É para isto que eles chamam de chuvas da colheita. Sabemos quando isto são chuvas de primavera. Então, as chuvas por volta de junho. Isto determina sua colheita. A palavra falada é a semente original. Olha só. Então, você vai ter a colheita mais ou menos em junho, que eles chamam de chuva de colheita. Então o que ocorre? Lá em Israel acontecia assim. Tinha as chuvas temporã, em meados de outubro e dezembro, e tinha a chuva de colheita março para abril, que era a chuva que garantia o amadurecimento do grão, e eles iriam colher, aí chamava chuvas de colheita. Está entendendo? Então você tem a chuva temporã, que é a chuva onde você planta, é a chuva onde você traz o ensinamento da palavra, prega a palavra, certo? Para haver aquela colheita. Isso aconteceu no Pentecoste. Quando o Espírito Santo desceu nos dias de Pentecoste, eles pregaram a palavra e eles perguntaram: o que devemos fazer, varões e irmãos?
Então disseram: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí diz, ali houve um acréscimo de 3.000 almas. 3.000 almas foram colhidas ali. Houve o ensinamento para depois a colheita. Então você vai ver. Essas duas chuvas, elas estão entrelaçadas no resgate dos eleitos. Você dá o ensinamento, o plantio da semente, para depois vir a colheita. É isso que nós temos que fazer. Vamos lá. Vamos aqui entender isso aqui no Pentecoste. Deixa eu ir aqui para o próximo slide. Você tem. O Pentecoste foi onde começou o plantio de toda a igreja. Da igreja. Começou lá. Ao descer o Espírito Santo, eles começaram a plantar. Você tem os eleitos da última era, que será a colheita final de Deus. Na última era, ele vai colher os seus eleitos e recolher esses eleitos da última era. Então você tem assim, ó. Você tem. Ali no Pentecoste estava a semente sendo lançada. Você tem a chuva temporã. E na última era você tem a colheita final. Você tem ali no Pentecoste o ensinamento da palavra completa. Você tem, quando começou a igreja primitiva, lá tinha o ensinamento de todas as coisas. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ceia correta, lava-pés. Mulheres na posição correta. Tudo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Chamamos assim de chuva temporã. Mas você vai ver que essas duas chuvas têm que estar interligadas. Porque ali houve chuva de ensinamento, também houve colheita. Mas ali estava começando. Era um ensinamento verdadeiro chegando para nós, dos nossos pais, os apóstolos. Era a semente sendo plantada. Na última era, Deus tem os eleitos das últimas eras. Eles são a colheita final, daquela semente que foi plantada no Pentecoste. Então retorna de volta aquela semente. Está retornando de volta. A mesma palavra original dos apóstolos eu estou pregando agora. Porque sou um eleito da última era. Então aqui nós podemos dizer, esta é a colheita. É a última colheita que Deus vai fazer na terra. É com os eleitos da última era. Então veja só. Mas você vai entender claramente, entenda o que eu quero dizer, essas duas chuvas, tanto a chuva temporã, como a chuva seródia, elas estão interligadas na vida de uma pessoa, certo? Para poder ser resgatado, teve que ser lançada a semente. E depois teve que vir um ensinamento. O ensinamento, lançou-se a semente, deu o ensinamento, para que eu fosse colhido. Um eleito ser colhido. Então veja só. Vamos aqui agora entender isto com relação à vinda de Cristo. Olha só. Sim, quero dar outro lembrete aqui. Esse espaço de tempo entre o ensinamento dos apóstolos e a última era, a colheita, esse espaço de tempo aqui são as outras eras, na qual ainda não havia semente, mas havia as árvores, os pés de milho. Eu estou fazendo a ilustração com milho, mas lá em Israel é trigo que eles plantam. Havia os pés de milho, certo? Crescendo. Mas você vê que as outras eras não são iguais à primeira era e nem à última era. Porque a primeira era foi a semente pura e inadulterada, e a última era também, nós, os eleitos da última era, somos a semente pura e inadulterada.
a semente pura. E aqui ainda não era semente, era para chegar na semente, eram os portadores que iria chegar cada um à sua fase para chegar até a semente que é hoje nós. Veja como isso é maravilhoso. Vamos lá. Entendendo isso de forma conforme a vinda de Cristo, a revelação. Chuva temporã, chuva seródia. Chuva temporã, a primeira vinda de Cristo, que foi o plantio, o grão de trigo caindo na terra. Você tem que ter revelação da primeira vinda de Cristo aqui, que foi o resgate da sua alma, que foi a redenção pelo sangue. Então, ele disse, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ele fica só. Então ele tinha que, esse grão tinha que cair na terra para poder produzir outros grãos. Então era o começo de tudo. E ali o grão de trigo, que é Cristo, tinha que morrer para nos resgatar. Então a revelação da sua segunda vinda é a revelação da colheita final. Ele vem para colher esses outros grãos de trigo que somos nós, porque o grão de trigo caiu, formou uma árvore, foi seguindo, chegou a boneca, chegou o pendão, chegou a boneca e chegou a colheita final. O trigo amadurecido, ou o pé de milho amadurecido, a espiga pronta para a colheita. Então na segunda vinda ele irá colher este povo, os eleitos da última era para ele, que são fruto do grão de trigo caindo na terra. Olha como isto é tremendo e maravilhoso. Isto é grandioso. Eu creio que você tenha entendido. Então você precisa ter a chuva temporã, revelação da primeira vinda, chuva seródia, revelação da última vinda. Essas duas chuvas, e chuva está ligada a avivamento, tem que estar em sua vida. Até você que é um pregador tem que estar, você tem que lançar a semente para poder haver a colheita. E esse grão que foi colhido esse grão que foi lançado na terra, ele tem que amadurecer. Como isto é maravilhoso e tremendo. Isto é maravilhoso e tremendo. Então esta reflexão que eu quero deixar para vocês, entendendo claramente como é isto. Começando do começo, então você tem, como eu mostrei claramente, o que é lança teu pão sobre as águas. Então faça isso. Lance o teu pão sobre as águas. Lance a semente, lance a palavra, lance misericórdia, lance amor, lance graça, lance compaixão, porque isto vai retornar para você. Que Deus te abençoe e te ajude nesta caminhada. Fica na paz do Senhor. Shalom.